esqueçam, as leis escritas, tanto as leis de solo quanto as leis das 12 tábuas, elas se tornam públicas, de conhecimento de todos, buscando essa igualdade de tratamento. E um detalhe que é curioso, Delano, porque um monte de alunos eles pensam assim, como você vê Grécia primeiro e depois você vê Roma, tem uma infinidade de pessoas que acham que surge o mundo grego, aí acaba o mundo grego e inicia o mundo romano. Coexistem. Coexistem. Inclusive, na época em que foram criadas as leis escritas, na época, por exemplo, da República, os decêndios, que eram aqueles legisladores para poder criar leis, foram para Atenas, para poder ver como que funcionava o código de leis deles, para trazer ideias para Roma. Exatamente. Então, coexistem. A época da elaboração da lei das 12 tábuas. Justamente. E um outro detalhe, é bom lembrar que na composição do que vai ser Roma, nós tivemos o norte chegando, tínhamos ali povos já autóctonos, que eram sículos e lígures, mas nós tivemos a chegada de etruscos ao norte, latinos no centro e gregos pela parte sul, que foi a Magna Grécia. Isso aí. Então tem muita influência do mundo grego no mundo romano. E aí vem um comentário, os dois textos abordam aprimoramentos jurídicos observados respectivamente em Atenas e em Roma Antiga, beleza? Vamos pro próximo. Bom, essa também veio do Enem de 2017. Texto 1. Essa foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício, com o martírio. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deviam ser punidas. Outros cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. Isso é uma carta de Plínio, governador da Bitínia, ao imperador Trajano, falando da perseguição aos cristãos. E aí, como dizia o pastor que ia lá perto de casa dar o culto, os cristãos é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Tá, e foi assim que aconteceu. Foi justamente assim. Você quer o texto 2, mãe? Texto 2. É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos católicos, olha que nós comentamos lá atrás. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e insensatos, assumirão a infâmia da heresia. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas e serão castigados em primeiro lugar pela divina vingança e depois também pela nossa própria iniciativa. Edito da Tessalônica, em 380, com o nosso camarada Teodósio, beleza? Observem, gente, a gente comentou isso em sala. Vocês lembrem, o Teodósio foi o imperador que, ao oficializar o cristianismo em Roma, proibiu os Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos herdados dos gregos continuaram na antiga Roma. A partir do ano 380, a partir da oficialização do cristianismo, Teodósio proibiu por quê? Porque eram considerado uma festa, um evento aos deuses pagãos. E Roma deixava de ser pagã para se tornar uma Roma cristã. Justamente, então nós temos aqui uma transição. No período que os cristãos chegam e eles começam a abalar as estruturas do Império Romano, porque o cristianismo era visto como algo revolucionário para a época. Porque você imagina, não início do século II, né? Aqui, depois de Cristo, é aqui o final do século IV, né? Século IV. E lá no começo, então, você imagina que você tinha os cristãos que eram vistos como revolucionários, porque negavam a ideia militarista, era uma religião mais pacifista, negavam a ideia da deidade do imperador, meu Deus, não é desse mundo. Sem contar que tem um detalhe muito interessante que vai entrar na cabeça dos plebeus romanos. Na religiosidade romana, quando você morria, você ia ter o pós-morte da mesma forma que era em vida. Então, se você era um patrício, você ia para a eternidade como patrício. Se você era um plebeu, você ia passar aí pós-morte como plebeu. E escravo como escravo. Quando vem o cristianismo, ele abole essa ideia. O paraíso, né? O paraíso, todo mundo vai ser igual, não haverá fome, nem dor, nem ranger de dentes, cara. Então a parada cresce. E os cristãos vão ser perseguidos de forma brutal mesmo. Empalados, queimados, crucificados, trucidados e por aí vai. Isso é uma coisa curiosa, eu estava lendo sobre isso. Os romanos ficavam indignados como os cristãos se colocavam diante do suplício, diante do martírio, com tamanha serenidade. Não que eles gostavam de ser martirizados, não é isso? E resiliência. Né? Também. Por quê? Porque eles acreditavam numa vida pós-morte nesse paraíso. Então, o mundo morrer aqui seria uma passagem para
chegar ao paraíso. E quando vieram os apóstolos eles afirmavam que o fato de você levar uma vida com dificuldade e sofrimento era prova cabal de que o paraíso estava destinado a você. E aí o grande detalhe, Adelardo, não pode com eles junto-se a eles. Veio o edito de Milão, o de Milão, do nosso camarada, né? legalizou, proibiu, na verdade o Estado se coloca como sendo neutro. Ele não vai mais perseguir nenhum tipo de religiosidade. Vai aceitar, né? Vai aceitar, e agora vem a religião se torna oficial. E um detalhe, se não posso com ele, me junto a eles. Seria temerário continuar perseguindo os cristãos nesse momento, já em 313 em Milão, e já no final do século IV, porque o cristianismo tinha de tal forma crescido que era visto como uma ameaça cada vez maior. Se cristãos, agora o cristianismo tinha propaganda, inclusive nas fileiras do exército de Roma, autoridades romanas tinham convertido ao cristianismo, a elite romana convertida ao cristianismo, então. E não pode com eles junto-se a eles, e aí eu crio a igreja católica, eu faço o código que vai ser, e eu vou ser o chefe da igreja. É o concílio de Nicéia. Então é o Césaropapismo que começa a surgir. Eu tenho a função de imperador e de papa. Show de bola. Então vamos lá para as alternativas. Né? Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos distintos. Perseguição e oficialização. Em que pese as diferentes épocas, destacada a permanência da seguinte prática. E aí? A ausência da liberdade religiosa. Essa foi um distrator que muita gente marcou ainda lá. Não é essa não? Essa a resposta não? Não. Ó, a ausência da liberdade religiosa. A ausência da liberdade religiosa. Aí vem aqui. Essa é a resposta. Aí aqui embaixo, ó. Cadê? Reconhecimento do direito divino? Não é essa não. É outra questão que eu me confundi de falar. A ausência da liberdade. A ausência da liberdade, porque se no primeiro texto não tem liberdade para os cristãos, no segundo texto não tem liberdade para aqueles que não eram cristãos. Exatamente. Isso justamente. Roma se tornou cristã, passou a perseguir o paganismo. Então, em um tempo e em outro, não havia a liberdade. E existe a perseguição de um pelo outro. Muito bem. Vamos lá então, os dois momentos do Império Romano, a diferença está adotada no período de perseguição e no outro de se tornar religião oficial. Show de bola. Vamos para lá então. Pode ir lá. Os escravos tornavam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte dessa compra, isso existia isso, tá? Você voluntariamente se colocar na condição de escravo. Então, olha lá. E em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos, aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos. Então, a lei civil e a lei comum dos povos. A obra Instituto dos Juristas Aelius Marcianus, século III depois de Cristo, né, instruiu sobre a escravidão na antiga Roma. No direito e na sociedade romana nesse período, os escravos compunham uma... E aí, escravismo é algo que cai muito de Roma. Demais agora. Muito. E hoje nós já fizemos alguns comentários aqui. A escravidão que cai mais em história do Brasil, a escravidão, ela cai muito, nosso período de escravidão, porque é da nossa história e é um período mais atual. Mas a escravidão, ela data de tempos remotos. E se você for ver, por exemplo, aqui no mundo romano, a escravidão era a escravidão de qualquer povo que fosse dominado. Qualquer povo, não importa a etnia, não importa a cor, beleza? E aí o que vai rolar? Você poderia conquistar escravo por guerra, você poderia conquistar escravo também por dívida. A escravidão por endividamento foi abolida. A escravidão em Roma, a gente comentava isso antes da nossa aula, né? Uma coisa interessante, gente. Isso é muito curioso. Né? O fim do nexo à escravidão por endividamento, isso se deu através de uma lei. Agora, a escravidão como modo de produção, ela jamais foi abolida na antiga Roma. Quando o Império Romano entrou no processo de declínio, de decadência, e que diminuíram as guerras de conquista, diminuindo a oferta de prisioneiros, diminuindo o número de escravos. Então o escravismo foi sendo substituído por outras formas de trabalho, como o colonato, que depois vai originar a servidão feudal. Mas não houve uma lei abolindo a escravidão, como tivemos no Brasil a Lei Áurea. A Lei Áurea, igual a 13ª emenda nos Estados Unidos. Isso não existiu. E por que não existiu isso? Olha essa letra D, gente. Olha essa letra D aqui. Que é a resposta. A condição legal, independente da origem étnica do indivíduo. Como os escravos do mundo romano vinham das mais diferentes regiões, porque eram prisioneiros de guerra, como o Monte falou,
essa diversidade dificultou que os escravos se mobilizassem, se juntassem para estabelecer uma lei para o fim do modo de produção escravista. Isso é muito curioso. Então. Eles queriam se libertar para voltar para suas terras, né? Mas não havia um processo coeso de luta pela unidade, por causa da multiplicidade de origens de escravos que chegavam. No Brasil, eu estava comentando com o Roginelli outro dia sobre isso. Eu vi esse detalhe numa resposta de uma questão discursiva de um vestibular da UFES, alguns anos atrás. A UFES fez uma questão que comparava o escravismo colonial e imperial no Brasil com a escravidão na antiguidade clássica. E na resposta, o gabarito da UFES, ele colocava assim, era uma questão discursiva, que um dos fatores de não haver um movimento abolicionista na antiguidade, que tivesse posto fim à escravidão, foi exatamente a diversidade étnica, né, que dificultava essa mobilização. Show de bola. Portanto, aí, ó, volta lá um pouquinho antes, por favor. Olha aqui no comando. É uma atrás, né? Essa daqui, ó. No direito na sociedade romana desse período, os escravos compunham o quê? Uma condição legal, era prevista na lei, seja na lei comum dos homens, seja na lei civil, independente da origem étnica. O Rodinelli falou, né? Não tinha nenhum componente étnico racial na escravidão antiga. Muito bom. Então tá aí, beleza? Vamos para cá. Vai lá. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder, ou seja, falar. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. O que é a ágora? Só um detalhezinho interessante, porque aqui o camarada fala da importância da palavra para você conseguir participar efetivamente. Só que tem um outro lado também da moeda, que é o você ouvir. Isso. Se na ágora você tem aqui a possibilidade de você poder falar, nós tínhamos uma coisa fundamental na cultura grega, que era o teatro grego. Isso é muito importante. Você imagina dentro de um teatro, um anfiteatro que tinha 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, e não tem microfonação de nada. É só um ambiente. Então as pessoas ali tinham que escutar o que os artistas lá embaixo estavam falando. E para isso você tinha que ter uma capacidade de segurar a onda e não falar muito grande. Então a capacidade de saber ouvir vem de quando você assiste aquela peça teatral. E a capacidade de você poder falar é quando você vai explanar isso em público. Numa praça, por exemplo, que vai ser a nossa aula. Só debate, se você me ouve, eu lhe ouço. Justamente. Eu te ouço, né? É a discussão, é a argumentação e a polêmica. É a capacidade, o contraditório, é a capacidade da dialética, né? Da retórica. E aí um detalhe, se você chegasse numa cidade grega, uma polis grega, logo você já ia identificar algumas coisas. Primeiro, a cidade vai ser aquela parte amuralhada. Ali é a área urbana. A segunda coisa, quando você olhasse para o alto, você veria a Acrópole, os prédios mais imponentes. Os templos, os prédios da administração. E a Ágora é justamente a praça onde ocorrem os encontros públicos para debate e também comércio de lá. As pessoas aproveitavam. As assembleias eram realizadas na Ágora, onde esse debate. Então, você imagina, você ia para realizar... um espaço físico, né? Realizava não só o comércio, as feiras, mas também poderia debater, ter sua vez de falar e tudo mais. Então, a Ágora tinha a função de agregar os cidadãos em torno de reis? Não. Permitia aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por magistrados? Vai lá. Constituir o lugar onde o corpo cidadão se reunia para deliberar sobre as questões, aí é o espaço onde os cidadãos, hein, galera? Cidadãos. Lembra disso? Lembra para eles onde que era o cidadão? Filhos de pai e mães atenienses nascidos em Atenas, homens maiores de 18 anos de idade. Livres, né? Livres. Que nunca tiveram sido escravos. Justamente, se você se vendeu, já era, beleza? Olha aí, assim, a resposta. Maneira essa questão. Tranquilo, né? A questão de cidadania sempre cai muito quando fala a respeito de Grécia. Sim. Vamos lá para a próxima, então. Quinto, a lá dele. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade grega na Grécia Antiga. A redação das leis. Já falamos disso sobre hoje. Leis escritas. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral,
suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Aquilo que você falava, todos são iguais aos olhos da lei, né? A mesma lei que serve para proteger e punir, você serve para proteger e punir a mim. Torna-se. A diferença é como cada um acessa. Sim. Agora vamos falar de cidadãos, né? Aqui estamos falando de quem é cidadão, né? Justamente. Aí todo mundo é igual. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. E aí essa aí é uma questão mais fácil da hora. Uma lei, como a Adelano já passou a colocar, você tem um código de leis escritas, ela é para mim, para você e para ele. Agora, no que diz respeito a como eu me utilizo dessa lei, são outros 500, mas que ela é igual para mim, para você e para ele é. Entende, né? A garantia do princípio da isonomia. Iso, né? Igualdade, e mia, o que mesmo? É o gato que o gato fala. Mas nós podemos lembrar mais aí. Isonomia é a igualdade do tratamento. A isocracia Sim. é o direito de todo cidadão participar. E tem mais isegoria. Isegoria. Se manifestar diante das funções públicas. Isegoria, isonomia, isonomia, isocracia. Isocracia. Isso aí. Então, só para poder reafirmar, isonomia, igualdade de tratamento. Isso. Isocracia. O direito que todo cidadão tem de ocupar as funções públicas. Né? Isegoria. Isegoria. O direito que o cidadão tem de se manifestar diante dos poderes públicos. Show de bola. Vamos lá então. Tá aí, show de bola. Penúltima questão do dia. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitiu os patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmiros, para escrever as leis. 2 deles viajaram até Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Aquilo que você tinha falado na questão anterior. Né? Da contemporaneidade entre as duas civilizações. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a o quê? Olha, superar a tradição jurídica oral, superar o direito consuetudinário, abandonar, passando a ser agora leis escritas. Leis escritas. Esteve relacionado aqui. Adoção do sufrágio. O que é sufrágio, gente? Voto. Sufrágio universal masculino? Nada a ver. Né? Letra B. Extensão da cidadania aos homens livres. Todo homem livre é cidadão? Olhe bem. Observe bem. Afirmação de instituições democráticas em Roma. Implantação dos direitos sociais. Tripartição dos poderes. A dúvida fica aqui, ó. Extensão e implantação. Justamente. Qual é a resposta? Observe bem. A extensão, essa é a resposta. A letra B. Extensão da cidadania aos homens livres. Porque, observe bem, no caso dos plebeus, os plebeus eram homens livres, mas antes das leis... Despossuídos. Eles não tinham, a princípio, eles não tinham efetivamente direitos de cidadãos. Quando as leis foram escritas, superou as leis orais, isso garante uma igualdade, inclusive dos plebeus livres, perante a lei. Eles passam a ter direitos de cidadãos. Os plebeus passam a ocupar os cargos importantes. Ao longo da história de Roma, em função das revoltas da plebe, eles vão incorporando direitos que antes eles não tinham. Que eram tribunos da plebe, vamos chegar ao Senado. Antes que eram direitos só de patrícios. Então, a superação da tradição jurídica oral esteve relacionada a estender a cidadania aos homens livres. Homens livres. Não podiam ser escravos. Isso aí. E quando coloca aqui a implantação de direitos sociais, porque não é para todo mundo. Quando você fala um direito social, é para todo mundo. E vamos pensar também aqui em direitos econômicos, né? Isso, justamente. Que não é o caso. E um detalhe só, apesar da gente ter a possibilidade de cidadania ser expandida aos plebeus, igual nós acabamos de citar, vai existir o cargo de tribuno da plebe, que poderia vetar alguma lei que o Senado romano fizesse que fosse contrária aos interesses dos plebeus. Depois vai ter um cônsul que tem que ser plebeu. Só que aí... Tem que ser indicado pelo plebeu. Não tem necessariamente que ser um plebeu, né? Mas tem que ser indicado. Mas aí vem um detalhe interessante, porque seja você tribuno ou aquele que vai ser indicado, quem bancava a campanha desses caras era quem tinha grana, e quem tinha grana era os patrícios. Então você imagina que você é um plebeu e você quer ser tribuno da plebe, mas você não tem grana para bancar a sua campanha. Eu sou o patrício romano, Rondinélios, o romano, e aí eu banco a sua campanha, e aí você vai estar aqui na minha mão, é igual até hoje. Você acha que quem é eleito bancado por algum movimento econômico
alguma corporação, ele é atuante para defender o seu interesse ou daquela corporação? Essa é a ideia. E aí, vamos para a última, Adelardo, para dar tchau para a galera. Isso, vai lá. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre os cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. No texto, está relatado um exemplo do exercício de cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. E aí, vamos lá. Que democracia é essa? Direta, sindical, socialista, corporativista ou representativa? Lembre bem, hoje, isso é fundamental. A partir do século XVIII, com o triunfo das ideias liberais, do início, com a ascensão da sociedade burguesa, passamos, isso vem da ideia de um contrato social de Rousseau, né? A ideia de uma democracia representativa. O Bandeiras já falou isso sobre hoje, quando nós, cidadãos, através do voto, escolhemos aqueles que nos representam. Em teoria, pelo menos. Isso é o que diz a lei. Né? Aí temos uma democracia representativa. Na antiga Grécia, não, a democracia era direta, porque o cidadão vai à Assembleia, se manifesta, se fala, se posiciona, decide, propõe, vota a favor, vota contra. Justamente. E uma curiosidade, Adelardo. Apesar de hoje nós não termos uma democracia direta, que seria inviável pela quantidade de pessoas que deveriam participar, a Constituição de 1988 ela tem 3 aberturas que possibilitam a participação direta. Sim. Uma é através de projetos de iniciativa popular. Se você conseguir arrecadar uma quantidade mínima de assinaturas documentadas, isso vai ser enviado ao Congresso, e o Congresso tem a obrigatoriedade de ler tal proposta. Se vai ser aprovado ou não são outros 500, então é participação direta, o povo propondo. A segunda é o plebiscito e o terceiro o referendo. São 3 formas de participação. Só para poder acabar com a dúvida também de um plebiscito ou de um referendo. Eu ia pedir para você falar disso. Porque quando você tem um plebiscito, eu gosto sempre de usar aquela analogia do cheque em branco, Adelardo. Do cheque em branco assinado ou não. Quando é um plebiscito, eu costumo dizer que você está entregando um cheque assinado para o camarada. Ele vai colocar o valor. Exemplo, vamos pegar, por exemplo, sobre o porte de armas. Aí vai lá num plebiscito e pergunta para você: você é a favor da liberação da venda de armas? Aí essa é a pergunta para o povo. Aí o povo vai lá e coloca sim, a gente é a favor da liberação da venda e porte de arma. Aí o Congresso vai fazer as leis a partir dessa aprovação. Mas o Congresso pode fazer uma lei assim: de acordo com consulta popular, a arma poderá ser vendida, poderá ter porte, mas ele pode colocar exceto para A, B, C, D, E, F, G, H. Ou seja, o que você queria não foi o que aconteceu na realidade. A lei ainda não existia. A lei ainda não existia. Então você assinou um cheque em branco e deu para o cara preencher o valor. Quando é um referendo, a lei já vem pronta. E aí você já sabe o que a lei está definindo. E aí vem lá no referendo. Sobre o uso e porte de armas, está liberado para a categoria A, B, C e D. Você concorda ou não? Se você concorda, beleza, a lei já está pronta. Se você não concorda, a lei tem que voltar e ela tem que ser modificada. Por isso, referendos são muito melhores do que plebiscito para nós enquanto povo. Ou seja, o cheque, a história do cheque. Se no plebiscito você entrega um cheque assinado em branco e os caras preenchem o valor, e isso pode ser prejudicial a você, no referendo o cheque já vem preenchido com o valor. Você assina se você quiser ou não. Beleza? Resposta à questão. Democracia direta. Beleza? Senhores, foi um prazer estar com vocês. Fechamos, né? Fechamos aí. Vamos colocar isso o mais rápido possível no blog para vocês e vamos começar a fazer das outras frentes também, beleza? No mais, até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau. Valeu, Adelardo.